Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao Mente Forte com Deus, o seu espaço para fortalecer a mente, a fé e a sua jornada espiritual. Se você ama conteúdo que inspira, motiva e te faz refletir, já sabe o que fazer, né? Inscreva-se agora, curta e deixe aquele like abençoado para não perder nada. Antes de sua morte, Teresa revelou um segredo inquietante. Poucas figuras capturaram tanto a imaginação pública quanto ela. Conhecida como uma das maiores defensoras da paz, Madre Teresa, uma verdadeira ícone de compaixão, amor e misericórdia, criou um legado imenso. Porém, por trás de seus atos altruístas, havia um segredo sombrio que a atormentava. Mesmo sendo celebrada como uma santa viva, sussurros sobre uma escuridão escondida sempre a acompanhavam. Nos últimos momentos de sua vida, ela revelou algo assustador, abalando os alicerces de seu legado. Qual seria essa revelação? Um passado obscuro? Um pecado oculto? Ou uma verdade poderosa demais para ser ignorada? Acompanhe-nos enquanto desvendamos as revelações de Madre Teresa. Uma figura complexa. Madre Teresa, conhecida oficialmente como Santa Teresa de Calcutá desde 2016, possuía uma imagem pública multifacetada. Sua dedicação às causas humanitárias, que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz, a tornou mundialmente admirada. No entanto, com toda a aclamação vieram também críticas. Questões sobre a qualidade do atendimento médico prestado por sua organização e alegações de conversões forçadas em leitos de morte emergiram. Apesar das controvérsias, ela sempre manteve silêncio. No entanto, antes de sua morte, ela quebrou esse silêncio com uma revelação chocante. Início de uma jornada. Nascida como Agnes Gonça Bojaxhiu em 26 de agosto de 1910, no Império Otomano, Madre Teresa começou sua trajetória de fé e serviço desde jovem. Com apenas 12 anos, ela decidiu se dedicar à vida religiosa. Aos 18 anos, deixou sua família para ingressar no convento das Irmãs de Loreto na Irlanda, onde aprendeu inglês antes de partir para a Índia, onde passaria a maior parte de sua vida ajudando os mais necessitados. Seu compromisso foi consolidado em 1937, quando fez seus votos solenes e adotou o nome Teresa, em homenagem a Santa Teresa de Lisieux. O chamado dentro do chamado. Em 1946, durante uma viagem de trem para Darjeeling, Madre Teresa sentiu um chamado interior para servir os mais pobres entre os pobres. Esse momento transformou sua vida e a levou a fundar, em 1950, a Congregação das Missionárias da Caridade, reconhecida por suas vestes simples, um sari branco com bordas azuis. Sua missão de vida era clara: cuidar dos famintos, desabrigados, enfermos e rejeitados pela sociedade. A expansão de seu trabalho. Madre Teresa abriu seu primeiro abrigo em 1952, transformando um templo hindu abandonado em um lar para os pobres moribundos. Lá, ela fornecia cuidados médicos e permitia que as pessoas morressem com dignidade, de acordo com suas crenças religiosas. Com o tempo, ela estabeleceu leprosários, orfanatos e centros de caridade por toda a Índia e, eventualmente, pelo mundo. Nos anos 1970, a congregação que ela fundou já tinha presença em vários continentes. Uma missão sem fronteiras. Embora sua base de operações fosse a Índia, Madre Teresa também viajou a outros países em missões humanitárias, incluindo visitas às vítimas de desastres em Chernobyl e Armênia. Ela foi amplamente celebrada em todo o mundo, recebendo prêmios e honrarias de diversas nações e instituições. Em 1997, a congregação, que começou com apenas 12 membros, já contava com milhares de freiras, além de colaboradores leigos e sacerdotes, espalhados por 120 países. A luta interna de fé. Apesar de sua imagem pública de fé inabalável, Madre Teresa passou quase 5 décadas de sua vida em uma profunda crise espiritual. Ela descreveu sentir-se distante de Deus, vivendo em uma escuridão espiritual que a fez questionar sua fé. Essa luta interna, conhecida como Noite Escura da Alma, foi revelada em cartas privadas que ela pediu que fossem destruídas, mas que foram publicadas póstumamente no livro Venha, Seja Minha Luz. Reconhecimento e críticas.
Durante sua vida e após sua morte, Madre Teresa recebeu inúmeros prêmios e títulos, incluindo o Prêmio Nobel da Paz em 1979. No entanto, também foi alvo de críticas, especialmente em relação às condições de seus centros de caridade e sua associação com figuras polêmicas. Alguns críticos acusaram de glorificar o sofrimento em vez de focar em melhores cuidados médicos. A santificação. Apesar das controvérsias, Madre Teresa foi canonizada pelo Papa Francisco em 4 de setembro de 2016, após a confirmação de 2 milagres atribuídos a ela, a cura inexplicável de uma mulher indiana com um tumor abdominal e a recuperação milagrosa de um homem brasileiro com múltiplos tumores cerebrais. Sua canonização foi acompanhada por uma grande celebração, tanto no Vaticano quanto em sua cidade natal. Seu impacto duradouro. Madre Teresa permanece uma figura polarizadora. Embora seja reverenciada como uma santa por muitos, outros questionam seu legado. Independentemente disso, sua vida dedicada ao serviço dos mais pobres e marginalizados deixou uma marca profunda na história moderna. 10. A verdade oculta, revelação de um segredo inquietante. Pouco antes de sua morte, Madre Teresa, que havia vivido uma vida de intensa devoção e serviço, surpreendeu a muitos com uma confissão inesperada. Em suas cartas pessoais, que ela pediu que fossem destruídas, foram reveladas suas longas décadas de luta interna. Durante boa parte de sua vida, Madre Teresa foi consumida por uma profunda sensação de vazio e abandono espiritual. Ela descreveu essa escuridão como um terrível vazio, como se tudo estivesse morto, e chegou a afirmar, em uma de suas cartas, que se sentia como uma hipócrita ao externar uma fé que não mais sentia de verdade. Apesar da sua imagem pública de uma mulher de fé inabalável, essas revelações humanizaram Madre Teresa para muitos, mostrando o custo pessoal de sua imensa responsabilidade. Em suas confissões, Madre Teresa revelou algo ainda mais profundo. Ela admitiu que, nos últimos anos, questionava frequentemente a existência de Deus. Essa crise de fé, que começou na década de 1950, intensificou-se nos anos que se seguiram, deixando-a espiritualmente exausta. A maioria das pessoas que conviveram com ela jamais teria imaginado que alguém que dedicou sua vida à fé pudesse sofrer com esse tipo de dúvida existencial. No entanto, foi precisamente essa luta interna que muitos acreditam ter tornado seu trabalho ainda mais significativo, pois, mesmo em meio à escuridão, ela continuou sua missão, ajudando os pobres e doentes. 11. Madre Teresa e as controvérsias não resolvidas. Embora seja canonizada e venerada por milhões, Madre Teresa também foi alvo de várias críticas, algumas das quais só ganharam destaque após sua morte. Críticos, como o autor britânico Christopher Hitchens, argumentaram que as condições em muitas das casas de caridade administradas por sua organização eram inadequadas, e que as missionárias da caridade glorificavam o sofrimento em vez de aliviar a dor dos doentes. Hitchens foi um dos mais veementes críticos, publicando uma obra intitulada The Missionary Position, Mother Teresa in Theory and Practice, onde a acusava de romantizar a pobreza em vez de combatê-la. Ele também a criticou por aceitar doações de figuras públicas controversas, como o ditador haitiano Jean-Claude Duvalier. Outro ponto de controvérsia envolve a recusa da organização em adotar tratamentos médicos modernos e, em alguns casos, em aceitar doações que poderiam melhorar as condições dos pacientes em seus centros. Para Madre Teresa, o sofrimento era uma forma de se conectar mais profundamente com a paixão de Cristo, um conceito central na sua teologia. Essa visão, no entanto, não foi bem aceita por todos, especialmente em tempos em que melhores cuidados médicos poderiam ter aliviado o sofrimento desnecessário de muitos. 12. A dualidade de Madre Teresa, santa ou figura polêmica. Madre Teresa é uma das figuras mais paradoxais do século XX. Para uns, ela era uma santa viva, uma mulher que personificava o amor de Cristo pelos mais pobres e abandonados. Para outros, ela era uma figura complicada, cujo entendimento da pobreza e do sofrimento levantava sérios questionamentos. É inegável que seu trabalho e sua dedicação à caridade inspiraram milhões ao redor do mundo, mas as críticas às práticas de sua organização continuam a ecoar. Esse paradoxo só fortalece seu legado. Madre Teresa mostrou que a santidade e a perfeição não andam necessariamente de mãos dadas.
Através de sua vida, ela demonstrou que ser santo não é ser perfeito, mas continuar a missão mesmo diante das dúvidas, dos fracassos e das crises espirituais. Suas revelações pessoais sobre sua luta com a fé serviram como um lembrete de que até mesmo as figuras mais santas podem experimentar dúvidas profundas e crises existenciais. 13. O impacto global de sua morte e legado duradouro. Quando Madre Teresa faleceu em 5 de setembro de 1997, o mundo inteiro parou para lamentar a perda de uma mulher que havia dedicado mais de 5 décadas ao serviço dos mais necessitados. Líderes globais, desde presidentes até papas, prestaram homenagens. Mas além das cerimônias oficiais, seu verdadeiro impacto foi sentido nas comunidades que ela tocou diretamente, especialmente em Calcutá, onde o trabalho de sua congregação continua até hoje. As missionárias da caridade, que começaram como um pequeno grupo, cresceram exponencialmente e continuam a operar em mais de 120 países, seguindo o modelo estabelecido por Madre Teresa. Mesmo após sua morte, o trabalho de sua organização é uma prova viva de seu legado duradouro. Embora muitos de seus seguidores não tenham acesso aos seus escritos mais pessoais, aqueles que estudaram suas cartas dizem que a profunda escuridão espiritual que ela experimentou serve como um poderoso lembrete de que a fé, em si, é uma jornada, e que o serviço ao próximo, mesmo em meio à dúvida, é um ato de fé por si só. 14. Um exemplo de fé e perseverança para o mundo moderno. O impacto de Madre Teresa no mundo moderno vai além do seu trabalho com os pobres. Ela se tornou um símbolo universal de perseverança diante das adversidades. Em uma época em que muitos são consumidos pela busca por respostas fáceis e gratificação instantânea, sua vida nos lembra que a verdadeira grandeza muitas vezes vem do sacrifício, da humildade e da aceitação das incertezas. Mesmo sendo criticada e tendo suas próprias lutas internas, Madre Teresa continuou sua missão até o fim, o que a torna uma figura complexa e fascinante. Sua vida nos ensina que o verdadeiro serviço é aquele que permanece firme, mesmo em tempos de escuridão e dúvida. 15. O mistério final. O que podemos aprender com Madre Teresa? Madre Teresa deixou para trás mais do que um legado de caridade, ela nos deixou com perguntas profundas sobre a fé, a dúvida e o propósito. Suas revelações sobre sua luta espiritual desafiam a noção tradicional de santidade e nos convidam a refletir sobre o que realmente significa ser dedicado a uma causa maior que nós mesmos. Para aqueles que a admiravam, essas revelações não diminuem sua grandeza, mas, ao contrário, tornam sua história ainda mais inspiradora. Afinal, não é o fato de nunca duvidar que define a fé, mas sim a persistência diante da dúvida. 16. O debate sobre a santidade, um legado complicado. A canonização de Madre Teresa em 2016 pelo Papa Francisco foi um evento monumental, celebrando sua vida como santa e seu serviço aos mais pobres entre os pobres. Para a Igreja Católica, foi o reconhecimento de sua devoção e dos milagres atribuídos à sua intercessão. No entanto, como em toda figura histórica complexa, sua canonização trouxe à tona debate sobre a santidade moderna. Muitos se perguntaram, pode uma pessoa que viveu em profunda escuridão espiritual ser considerada santa? O fato de Madre Teresa ter passado anos sentindo uma desconexão de Deus desafia a imagem tradicional de santidade, que muitas vezes é associada a uma fé inabalável. Para alguns teólogos e estudiosos religiosos, o exemplo de Madre Teresa reforça a ideia de que a santidade não está apenas na ausência de dúvidas, mas na perseverança em meio a elas. Madre Teresa nunca abandonou sua missão, mesmo quando a fé lhe parecia distante. E isso, para muitos, é o verdadeiro exemplo de devoção, a capacidade de continuar servindo a Deus e ao próximo, mesmo quando o sentimento de conexão espiritual se dissolve. Esse aspecto de sua vida trouxe à tona uma nova compreensão de santidade para o século XXI, mais humana, mais vulnerável, mas não menos poderosa. 17. Os milagres e as críticas céticas. Os milagres atribuídos a Madre Teresa, que foram essenciais para sua canonização, também geraram críticas. 2 milagres de cura foram oficialmente reconhecidos pela Igreja Católica, ambos relacionados a casos de pessoas que afirmam ter sido curadas de doenças graves após rezarem para Madre Teresa. Em 2002, foi reconhecido o primeiro milagre, a cura de um tumor em uma mulher indiana. Anos mais tarde,
o segundo milagre, relacionado à cura de um brasileiro com múltiplos tumores no cérebro, foi oficialmente declarado em 2015. No entanto, os céticos questionam a autenticidade desses milagres, apontando para a possibilidade de intervenções médicas ou remissões espontâneas. Alguns médicos que trabalharam nos casos argumentaram que as curas podem ter explicações científicas e não necessariamente sobrenaturais. Esse ceticismo reflete um debate mais amplo sobre o papel dos milagres na fé moderna e como eles são interpretados em uma era de avanços médicos. Para muitos fiéis, porém, os milagres associados a Madre Teresa são apenas uma parte de seu legado, sendo o trabalho incansável em prol dos pobres o verdadeiro milagre. Madre Teresa, para eles, é um símbolo de amor, compaixão e dedicação, atributos que transcendem a necessidade de milagres físicos. Para essas pessoas, sua vida de serviço é um testemunho do poder transformador da fé em ação. 18. A filantropia global inspirada por Madre Teresa. O impacto global de Madre Teresa se reflete não apenas na continuidade de sua obra pelas missionárias da caridade, mas também na inspiração que ela deu a organizações e indivíduos ao redor do mundo. Sua filosofia de servir o próximo com amor ressoou em diversas iniciativas humanitárias, seja na luta contra a pobreza, no apoio a refugiados ou no cuidado de pessoas marginalizadas pela sociedade. Muitas organizações de caridade e voluntários individuais se inspiram em sua abordagem simples e eficaz a fazer pequenas coisas com grande amor. Além disso, o conceito de voluntariado internacional cresceu exponencialmente desde o tempo de Madre Teresa. Jovens de todo o mundo viajam para diferentes países, muitas vezes em regiões de extrema pobreza, seguindo os passos da missionária. Essas experiências de voluntariado, muitas vezes transformadoras, são vistas como uma maneira de honrar o legado de Madre Teresa e de perpetuar seu ideal de serviço abnegado. 19. O papel da oração em sua vida. Apesar da escuridão espiritual que enfrentou por muitos anos, a oração permaneceu uma constante na vida de Madre Teresa. Suas cartas revelam que, mesmo nos momentos mais sombrios, ela recorria à oração como forma de se manter conectada à sua missão. Para ela, orar era uma forma de dar sentido ao sofrimento, tanto o dela quanto o dos outros. Ela acreditava profundamente no poder da oração para transformar corações e aliviar o fardo das dificuldades diárias. Madre Teresa incentivava as irmãs de sua congregação a começarem e terminarem o dia em oração, como uma maneira de renovar suas forças para o serviço aos pobres. Mesmo quando a sensação de conexão com Deus parecia distante, ela continuava a rezar, mostrando que a oração, para ela, era tanto um ato de fé quanto de disciplina espiritual. Essa persistência na oração, mesmo diante da dúvida, serviu como exemplo para muitos católicos e cristãos ao redor do mundo. Madre Teresa mostrou que a vida espiritual não é isenta de dificuldades, mas que a fé pode ser nutrida pela disciplina e pela prática, mesmo quando os sentimentos de certeza estão ausentes. 20. Reflexões finais sobre o legado de Madre Teresa. A vida de Madre Teresa continua a ser objeto de estudo e reflexão. Ela nos desafia a reconsiderar nossas ideias sobre santidade, caridade e serviço. Seu legado é, ao mesmo tempo, inspirador e complexo. Para muitos, sua vida foi uma prova viva de que o verdadeiro serviço a Deus é muitas vezes marcado pelo sacrifício pessoal e pela luta interna. Embora suas confissões de dúvida espiritual possam ter surpreendido o mundo, elas também nos ofereceram uma visão mais profunda de sua humanidade. Madre Teresa não era uma figura perfeita, e talvez seja precisamente essa imperfeição que a torna uma inspiração tão poderosa. Ela nos ensina que a fé não é isenta de dificuldades e que, às vezes, continuar a servir é, em si, um ato de fé. Madre Teresa será lembrada não apenas como uma santa, mas como uma mulher que, apesar de suas dúvidas e lutas, dedicou toda a sua vida ao serviço aos outros. Sua vida nos lembra que a verdadeira grandeza não reside na ausência de falhas, mas na coragem de seguir em frente, mesmo em meio à escuridão. 21. A influência de Madre Teresa na teologia contemporânea. Madre Teresa não foi apenas uma figura de caridade, mas também uma força que influenciou o pensamento teológico contemporâneo. Sua vida e escritos levantaram questões fundamentais sobre a natureza da fé e da dúvida, provocando reflexões profundas entre teólogos e líderes religiosos de várias denominações.
Ela trouxe uma visão mais tangível e humana da espiritualidade, desafiando a noção de que santidade significa necessariamente uma ausência de crises ou uma conexão ininterrupta com Deus. Para muitos teólogos, o exemplo de Madre Teresa tem sido utilizado para ilustrar a ideia de uma noite escura da alma, um conceito desenvolvido por místicos como São João da Cruz, que descreve períodos de profunda aridez espiritual. A escuridão que ela experimentou foi vista como uma purificação, um caminho através do qual ela se tornou mais profundamente enraizada em sua missão. Isso ajudou a redefinir a relação entre dúvida e fé, mostrando que a primeira não é um sinal de falência espiritual, mas pode ser uma etapa no caminho de uma fé ainda mais profunda. A teologia da compaixão e da ação social também foi amplamente influenciada por sua abordagem. Para Madre Teresa, a teologia não estava isolada em livros ou debates acadêmicos, mas viva nas ruas, entre os mais pobres e necessitados. Ela acreditava que o verdadeiro entendimento de Deus surgia no serviço aos outros, uma filosofia que impactou profundamente a maneira como muitos cristãos, especialmente aqueles envolvidos em obras de caridade, veem sua fé hoje. 22. O impacto de Madre Teresa na cultura popular. Além de sua influência religiosa, Madre Teresa também se tornou uma figura icônica na cultura popular. Sua imagem, vestida no simples sari branco com borda azul, se tornou sinônimo de compaixão e caridade em todo o mundo. Ao longo de sua vida, ela foi fotografada, filmada e mencionada em várias formas de mídia, sendo retratada como um exemplo de bondade pura e abnegação. Filmes, documentários, livros e artigos sobre sua vida multiplicaram-se após sua morte, mantendo vivo seu legado na consciência popular. No entanto, sua presença na cultura popular não foi isenta de críticas. Alguns alegaram que a mídia criou uma versão quase real de Madre Teresa, idealizando suas ações e ignorando aspectos mais complexos de sua vida e trabalho. Ela também foi criticada por não se pronunciar abertamente sobre certas questões sociais e políticas, como o papel das mulheres e a contracepção, mantendo uma postura conservadora em muitas dessas áreas. Apesar dessas controvérsias, a imagem de Madre Teresa permanece poderosa na cultura global. Sua capacidade de inspirar indivíduos e grupos em várias partes do mundo continua forte, e sua vida foi frequentemente usada como exemplo de moralidade e altruísmo, especialmente em momentos de crise ou desespero. 23. A continuidade da missão das missionárias da caridade. A obra de Madre Teresa não terminou com sua morte. Suas irmãs, as missionárias da caridade, continuam seu trabalho em mais de 130 países ao redor do mundo. Embora Madre Teresa tenha sido a face mais visível da organização, as irmãs que a seguiram mantêm o mesmo compromisso com os pobres, os doentes e os marginalizados. As missionárias da caridade continuam a operar em áreas de extrema pobreza, oferecendo abrigo, alimentação e cuidados médicos para aqueles que mais precisam. Seu trabalho não é apenas um testemunho da fé que Madre Teresa cultivou, mas também um lembrete de que a caridade é uma responsabilidade contínua. A simplicidade e a humildade que marcaram a vida de Madre Teresa permanecem no coração da missão da congregação. O crescimento da ordem também trouxe novos desafios. Em algumas regiões, as missionárias da caridade enfrentam pressões políticas, econômicas e sociais, mas elas continuam a perseverar, muitas vezes em circunstâncias difíceis, refletindo o mesmo espírito resiliente que Madre Teresa demonstrou durante sua vida.